Esse artigo, na forma de um ensaio, trata sobre ciência básica. O que seria a ciência básica e qual a sua importância? Foi publicado na revista Química Nova em 2020 e é de acesso gratuito, tendo sido escrito por 7 cientistas, que contam 7 diferentes histórias, unidos por projetos científicos de colaboração dos 3 continentes e 5 países, apresentando razões para se valorizar e melhor entender o valor da ciência básica, a fim de que possamos continuamente alimentar a ciência aplicada e gerar tecnologias e o bem-estar da humanidade, bem como suprir o constante desejo de desvendar os mistérios da natureza. A primeira história, contada pelo professor Luiz Lopes, da Universidade Federal do Ceará, no Brasil, descreve o papel de uma simples molécula gasosa diatômica, chamada dióxido nítrico, o NO, que até a década de 70 era considerada somente um poluente atmosférico, mas que, devido à curiosidade científica e entender aspectos básicos de fisiologia humana, desvendou-se a presença e importância dessa molécula em diversos fenômenos biológicos, surgindo um novo e pulsante campo de investigação. A molécula do NO se mostrou com múltiplos e importantes papéis, ainda hoje sendo desvendados, servindo inclusive no desenvolvimento de vários novos fármacos. Os estudos do professor Luiz são, em parte, dedicados ao desenvolvimento de moléculas doadoras de NO, as quais vêm apresentando diversas potencialidades farmacológicas, de antihipertensivo, impotência sexual, protetor gástrico e antichagásico, dentre outras. Uma segunda história, repleta de múltiplas pequenas histórias, é descrita pelo professor Peter Sattler, da Universidade de Warwick, na Inglaterra. Isso coloca como motor propulsor científico a constante necessidade de questionar o conhecimento, avançando fronteiras do desconhecido. Assim, ele nos relata interessantes histórias, colocando em destaque o aspecto fundamental da própria descoberta dos elementos químicos, e como esses estudos levaram e ainda levam à descoberta de importantes aplicações, com destaque no uso de metais em medicina, seja no diagnóstico de doenças, como o tecnécio, empregado em milhões de exames clínicos por imagem, ou no tratamento de patologias, como o caso de fármacos à base de platina. Sendo a platina um caso clássico de sucesso, usado em pelo menos 50% de todos os casos de câncer no planeta. Vários outros elementos químicos vêm sendo investigados para fins terapêuticos, como ele destaca. Alguns casos envolvendo sua colaboração com pesquisadores brasileiros, envolvendo os metais paládio e rutênio, além de animadores e estudos com lectins da biodiversidade brasileira, que são proteínas metal-dependentes, as quais têm apresentado animadoras potencialidades anticâncer e antivirais. A terceira história, descrita pela professora Vânia Bernard Genisson, da Universidade de Toulouse, na França, descreve elegantemente uma jornada no desenvolvimento do Taxol, um importante fármaco anticâncer, cuja fonte natural exigiria a massiva destruição de centenas de dezenas de árvores para a obtenção de alguns quilogramas do material terapêutico, inviabilizando sua produção e comercialização mundial. Sua síntese total, com diversas etapas complexas, também não se mostrava economicamente viável, levando assim à contribuição de outros cientistas numa solução viável desse problema, mas que foram, na verdade, bem mais motivados pela curiosidade e nutridos pelo interesse em ciência básica. Um excelente caso que ilustra a necessidade e essencialidade da ciência básica. Na verdade, uma mola propulsora do próprio progresso. Nossa quarta história, relatada pelo professor José Moura, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, apresenta como o interesse em se compreender o funcionamento de metaloproteínas oriundas de uma bactéria redutora de sulfato levou a identificar proteínas contendo molibdênio e a busca em entender seu funcionamento molecular e sua estrutura espacial. Estudos esses que foram essenciais para os avanços científicos, tal como a contribuição no desenvolvimento de fármacos para doenças como a gota. Um mergulho na ciência básica e na compreensão de como a motivação pelo desconhecido sempre nos leva a impressionantes descobertas que impactam o próprio futuro da humanidade. Uma quinta história nos é contada pelo professor Rémi Chauvin, da Universidade de Toulouse, na França.
nos traz questionamentos aparentemente dialéticos envolvendo a ciência básica e aplicada, e a busca pelo encantamento na descoberta científica. Além disso, ele nos permeia com interessantes curtas histórias sobre o desenvolvimento alimentado pelos estudos em ciência fundamental. E como estão a impactar a ciência aplicada e os produtos que temos, como o desenvolvimento da química computacional e outros exemplos importantes para a produção de agentes para a doença de Parkinson. E nos finaliza comentando sobre seus interesses e como sua motivação puramente pela ciência em si vem mostrando impressionantes resultados com amplas aplicações. O professor Paul Bernard, da Universidade de Queensland, na Austrália, nos conta uma outra história, de uma aventura científica recente, motivado pela curiosidade em compreender o mecanismo de funcionamento de um conhecido catalisador de rutênio. Convém mencionar que esse catalisador é usado em diversos importantes processos, inclusive na síntese total do Taxol, um fármaco anticâncer, previamente mencionado aqui. Curiosamente, em seus estudos, ele observou fenômenos inesperados ao purificar o catalisador comercial, conhecido por conter impurezas. Para sua surpresa, o catalisador puro era menos eficiente do que o catalisador contendo 3% de impureza, na forma de óxido de rutênio, sendo esse óxido de rutênio importante no ciclo catalítico. Além de elucidar os detalhes moleculares de como esse fenômeno ocorre, houve uma quebra de paradigma em que se supõe que a maior pureza deve trazer maior eficiência, o que nem sempre é verdade. Tais estudos devem impactar como esse catalisador é usado e estocado. A última história é descrita pelo professor Eduardo Souza, da Universidade Federal do Ceará, em que ele relata com mais detalhes um caso histórico de descoberta de um importante fármaco anticâncer, a cisplatina. Os cientistas envolvidos não buscavam identificar um agente anticâncer, mas estavam motivados pela ciência fundamental. Buscavam entender se a aplicação de um campo elétrico provocaria algum efeito na divisão celular de bactérias. Nesse estudo, o resultado que obtiveram e sua persistência científica levaram à surpreendente descoberta, culminando no desenvolvimento de um dos mais importantes agentes anticâncer do planeta. Esse composto, à base de platina, abriu novos horizontes para estudos de metais em medicina, estimulando novas gerações de cientistas, inclusive a do próprio professor Eduardo. Ele ainda conta uma história envolvendo o início de sua trajetória científica de como a investigação base, motivada pela curiosidade em entender como compostos N-heterocíclicos afetariam propriedades eletrônicas de um sistema metálico de pentacenoferrato, levou a proporem uma nova estratégia de desenvolvimento de fármaco antituberculose. Trabalho esse que tem tido animadores e avançados estudos pré-clínicos. Ainda comenta sobre outros fármacos aprovados que usam o sistema de pentacenoferrato. Algo de compreensão não trivial para o leigo, como usar algo que contém cianeto, uma molécula tão tóxica para fins medicinais. Em resumo, a ciência básica é o motor que se alimenta da curiosidade de desvendar os mistérios da humanidade. E nesse percurso se faz evidente que ela alimenta a ciência aplicada e o desenvolvimento de produtos, tornando-a fundamental nesse processo. A consciência coletiva da relevância de financiar a ciência básica é essencial. Entender que tal suporte alimenta a própria necessidade humana pelo conhecer e que, inevitavelmente, fomentará a ciência aplicada, levando a melhorias e ao bem-estar da sociedade. Quem está à frente do conhecimento básico está caminhando no limiar das novas tecnologias e certamente se beneficiará disso. Focar somente na ciência aplicada é encarar de forma míope o futuro, deixando secar a nascente do rio que alimenta o desenvolvimento de novos produtos. É igualmente importante valorizar a liberdade científica para se explorar os mais diversos tópicos, mas ao mesmo tempo exigir sempre qualidade e rigor científico. Dessa forma é possível valorizar os cientistas e os aprendizes de cientistas como molas propulsoras para o avanço da nação.